Segundo o artigo 327 CPC, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja uma certa conexão. Bom, isso significa dizer que você pode incluir diferentes pedidos em uma única ação judicial, desde que sejam feitas contra a mesma pessoa, ou seja, contra o mesmo réu. Mesmo que esses pedidos não tenham relação direta entre si. No parágrafo 1º, ele diz alguns requisitos sobre a admissão, a permissão dessa acumulação. E ele estabelece para a gente 3 condições que devam ser atendidas para que a acumulação desses pedidos seja admitida. E o primeiro deles, essa primeira aceitação, para que seja, o pedido sejam compatíveis entre si. O segundo, sejam competentes para conhecer deles o mesmo juízo. Está falando aqui de competência. E o terceiro é que ele seja adequado para todos os pedidos, o tipo de procedimento. Ou seja, a compatibilidade do pedido entre si quer dizer o seguinte, que esses pedidos eles sejam compatíveis entre si, ou seja, não devem ser contraditórios, não devem ser conflitantes. Eles devem ser de tal forma que possam coexistir na mesma ação. Um exemplo disso é se você decide pedir em um mesmo processo a condenação de um réu ao pagamento de uma dívida e ao ressarcimento por danos imorais causados pelo não pagamento dessa mesma dívida, nesse caso, os pedidos eles são sim compatíveis entre si. Então eles têm a relação, ambos envolvem a mesma relação jurídica, ou seja, a dívida e o mesmo réu. Já uma certa incompatibilidade aqui, um equívoco aqui, seria pedir a condenação de um réu por uma dívida e, ao mesmo tempo, pedir que o réu seja responsabilizado por um dano que não tem relação com essa dívida, como um crime completamente diferente, tipo, nada a ver. Pode ser incompatível, pois não há uma conexão lógica entre os pedidos. São coisas diferentes. Já o segundo critério, que é a competência do juízo, o mesmo juízo, ou seja, tem que ser o mesmo juiz, o mesmo tribunal. Tem que ter a mesma competência para conhecer todos os pedidos acumulados. Bom, isso significa dizer que o tribunal deve ter a jurisdição para julgar todas as questões envolvidas no mesmo pedido, todos os pedidos acumulados. Por exemplo, se você está processando um réu por uma dívida e também por um acidente de trânsito que envolveu o mesmo réu, ambos os pedidos devem ser de competência do mesmo tribunal. Por exemplo, se esta ação ela vai ser julgada, vai ser demandada para o juizado especial civil, ambos os pedidos devem ser adequados para esse mesmo juizado. Um exemplo de que possa ser inadequado aqui esse juízo é se um pedido envolve questões cíveis, como uma dívida, e o outro pedido envolve questões criminais, como uma acusação de um crime. Então, nesse caso, não seria possível acumular esses 2 pedidos em um mesmo processo, já que a competência aqui, neste caso, nesse exemplo, seria o primeiro na competência civil e já o segundo na competência criminal. E o terceiro requisito, o terceiro critério, seria a adequação do tipo de procedimento. O tipo de procedimento escolhido, ele deve ser adequado para todos os pedidos. Isso quer dizer que o processo e os trâmites legais devem ser apropriados
para lidar com todos os pedidos que foram acumulados. Um exemplo disso você pode solicitar a execução de uma dívida e no mesmo processo pedir a penhora do réu, a penhora de conta, de imóveis, bem imóveis, para garantir o pagamento dessa dívida. O tipo de procedimento aqui, no caso a execução, é adequado para lidar com ambos os pedidos, pois os dois envolvem a mesma ação da execução. Agora, um exemplo contrário disso, que seria totalmente inadequado, é se você faz um pedido de uma indenização por danos imorais e, ao mesmo tempo, pede uma medida cautelar urgente, como o bloqueio de bens. Dentro do mesmo processo, pode haver uma indenização, uma inadequação, melhor dizendo. Pode haver uma inadequação do mesmo pedido, do mesmo processo. Pois o tipo de procedimento de indenização não pode ser o mesmo adequado para medidas cautelares. Ou seja, tem aqui uma divergência de pedidos. Resumindo, esse artigo 327, ele permite que você faça vários pedidos em uma única ação, desde que eles sejam compatíveis entre si, desde que eles tenham o mesmo tribunal, possa julgar o mesmo pedido. E tem mais. O último critério é o mesmo tipo de procedimento, que ele seja adequado para todos os pedidos.